Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Queridos, de fato, ao decidirmos seguir uma doutrina, aprendemos muito sobre o que ela tem por certa e por não aceitável. Por exemplo, existem doutrinas que não permitem o corte de cabelo para as mulheres e nem o uso de nenhuma maquiagem. Outras já são mais rigorosas ainda, decidindo e obrigando os membros a se vestirem como eles acham que deve ser. Mas algo é certo de se achar em qualquer doutrina, e isso é o incentivo sobre a oração. Sabemos o quão importante é a oração e o quanto necessitamos fazer dela algo indispensável em nossas vidas. Porém, aprendemos muitas coisas erradas sobre a oração. Durante o meu deserto, o Senhor me ensinou a duras penas que eu não necessitava ficar orando, pedindo, chorando todos os dias pela mesma coisa. Ele me ensinou que oração tem a ver com fé e confiança. Eu oro, entrego e espero. E queridos, à medida que eu vou me aprofundando mais e mais na palavra de Deus, eu fico ainda mais maravilhada e surpreendida com tamanha soberania e profundidade que a palavra tem para nos oferecer. Mas como não entendemos bem a palavra de Deus, ou só a voltamos para o nosso contexto, deixamos de usufruir do que ela tem de melhor para nos oferecer. E quem melhor para nos ensinar sobre a oração do que Jesus? Ele sim foi um homem de oração e, portanto, sabia como ela deveria ser. Mas nós, limitados como somos, limitamos também a palavra de Deus. Em Mateus 6, dos versículos 6 a 8, Jesus nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Mas é claro, como eu disse, que voltamos à palavra para caber na nossa doutrina. Quando fui para a religião evangélica, eles disseram que aqui Jesus está falando daqueles que oram aos santos, está falando dos católicos que ficam rezando ao invés de orar. Bom, como podemos ver, não é bem isso que Jesus está falando. Afinal de contas, Jesus não é católico, não é evangélico, não é espírita. Jesus é a própria religião. Por isso, vamos analisar essa passagem e o seu contexto. Jesus inicia o capítulo 6 falando de como nós, cristãos, deveríamos auxiliar nossos irmãos necessitados e que, por sermos seus seguidores, deveríamos fazer isso e fazer sem esperar reconhecimento de alguém. Afinal, era isso que os hipócritas faziam. Mas do verso 5 em diante, ele começa a ensinar sobre a oração e, mais uma vez, ele nos ensina que o único reconhecimento de que precisamos é do Pai e que devemos fugir da hipocrisia religiosa. No verso 6, no entanto, ele vai nos ensinar sobre intimidade, parcialidade e relacionamento. Ele usa a figura do quarto com a porta fechada. O que é isso? Um relacionamento íntimo com Deus. E é do que todo cristão precisa. E ele fala que é durante essa busca que encontraremos a Deus e nos garante uma recompensa. E claro, esta é a única recompensa de que precisamos. No verso 7, ele nos fala sobre o que não deveríamos fazer durante a oração e através dela, e o que é. Ele diz: Não useis de vãs repetições. O que seria isso? Será que é só orar para os santos, como dizem os evangélicos, ou orar uma Ave Maria todo dia?
Ou um credo? Não, não é só isso. Isso também. Mas principalmente ele fala sobre ficarmos pedindo pela mesma coisa repetidamente. E por quê? Porque aquele que crê sabe que se pedir uma vez, Deus já ouviu e no seu tempo certo vai acontecer. E se não acontecer, é porque não era da vontade de Deus. Portanto, o que são vãs repetições? É tudo aquilo que eu faço sem fé, porque não criei, ou não sei se Deus me ouviu o suficiente. Eu continuo orando, orando, orando. Quem sabe assim ele não me ouve? Jesus complementa dizendo que os gentios fazem isso. E por quê? Quem eram os gentios? Eram os católicos. Não, eram os ubandistas. Não, queridos, não, não. Os gentios eram um povo que não conhecia a Deus, que não era íntimo dele. E por isso eles pensavam que se falassem muito, orassem muito, pedissem muito, eles seriam ouvidos. Como vimos, queridos, Jesus não está se direcionando aos católicos, até porque naquela época os católicos nem existiam ainda. Jesus estava falando de todo aquele que não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas o cristão não é assim. Ele é íntimo, ele conhece o Pai, ele ouve a voz do Pai, ele sabe quem o Pai é, por isso ele ora, entrega e confia no agir do Pai. E como o próprio Jesus nos assegura no verso 8, o Pai sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. Ele sabe de tudo. E o mais interessante é que ele diz que ele sabe o que nós precisamos e não o que queremos, porque fato é que querer algo nem sempre é precisar. Portanto, cortemos esse laço de religiosidade que nos prende e nos limita, nos impedindo de ter, viver e ver o sobrenatural de Deus. E tanto é que na oração do Pai Nosso, veremos que a oração a qual Jesus nos ensina só envolve pedir por outro ser humano quando se trata da liberação de perdão. E por quê? Porque é o que mais temos dificuldade de fazer. E sem perdoar aquele que nos ofendeu, não receberemos perdão de Deus. Veja como sua vida com Deus tem sido limitada e invertida, corrompida pela religião e alterada para caber numa forma doutrinária. Ore, entregando nas mãos do Senhor o motivo da sua oração e crendo, em nada duvidando, com fé. Vida com Deus é entrega, é confiança, é aceitar a vontade dele em tudo. Por isso, não fiquem repetindo as mesmas coisas em suas orações. Relacionamento saudável fala sobre tudo e diversas coisas. Relacionamento saudável tem confiança. E sabemos que em Deus podemos confiar, porque ele sim é fiel.